com duas datas de nascimento, o centenário do jornalista Hélio Fernandes, profissional com passagens por veículos como o Cruzeiro, Diário Carioca e que também foi proprietário da Tribuna da Imprensa até 2018, está sendo comemorado com o lançamento de um documentário na internet. O filme aborda os períodos em que Hélio foi confinado pelo regime militar em Pirassununga e em Fernando de Noronha, teve os direitos políticos cassados, foi preso e detido para interrogatório dezenas de vezes. Mário Rezende é o diretor do documentário e hoje conversa com a gente, começa esclarecendo essa história de duas datas de nascimento diferentes. De qualquer maneira, são 100 anos que devem ser comemorados. Sem dúvida. 100 anos são comemorados no dia 11 de janeiro, que é a data de nascimento do Hélio Fernandes. Só que ele foi registrado bem depois, quase um ano depois, em 20 de outubro do mesmo ano, né, de 1921. Então, por isso que consta essa data aí, essa divergência na data, mas ele nasceu, de fato, no dia 11 de janeiro. E está lúcido, ativo, né? Precisa mesmo comemorar essa data com pompa e circunstância, como no caso do lançamento do documentário. Exato, é uma coisa assim absolutamente impressionante, a vitalidade, a energia do Hélio, que chega aos 100 anos com uma lucidez, uma vitalidade, uma disposição fantásticas, né? Ele escreve diariamente no Facebook, ele tem uma página no Facebook, ele escreve 2, 3 textos por dia, quase que religiosamente, e são textos muito lúcidos, muito bem articulados, com a mesma visão crítica que ele sempre teve, com um domínio de informações, faz uma análise da vida política brasileira em geral, ele sempre escreve sobre a conjuntura internacional também, ele faz isso diariamente, de novo, com 100 anos de idade, é realmente impressionante isso. E a história dele se confunde praticamente com a da imprensa nacional, né? Ele é um ícone, um pilar de tudo que a gente tem hoje como jornalismo. Isso, sem dúvida, né? A história do Hélio, de fato, se confunde, né? Coincide com essa trajetória do jornalismo, inclusive quando a gente fala da evolução dos jornais impressos, né? Então, o Hélio começou a escrever muito cedo, começou na carreira com 16 anos de idade, como contínuo na revista Cruzeiro, onde trabalhava o irmão dele, o Milor Fernandes, que todo mundo, de alguma forma, conheceu como cartunista, escritor também. O Milor já trabalhava lá, levou o Hélio para trabalhar no Cruzeiro. E daí seguiu uma carreira meteórica, né, no jornalismo, trabalhou em várias publicações, entre elas a revista Manchete, também, que já acabou. E ele foi comprar a revista, o jornal A Tribuna da Imprensa, que era um diário que já tinha alguma penetração no Rio de Janeiro, um jornal sobretudo carioca, né? Ele comprou do Carlos Lacerda, que também era uma figura ilustre da política brasileira, do jornalismo, né? Veio a ser governador da então Guanabara, né? E o jornal teve um grande destaque, né? Ele alavancou o jornal tinha uma posição muito, muito marcante em meio aos jornais da época, e que acabou, ao longo do tempo, também passando por um declínio, como vários jornais também passaram, né? Então, o próprio Jornal do Brasil é um jornal que a versão impressa já não existe mais, né? Então, ele viveu todo esse apogeu do jornalismo impresso, diário, em que as pessoas consumiam muito a informação instantânea, que compravam jornais, inclusive à tarde, épocas, períodos em que os jornais tinham versões vespertinas, né? E o Hélio participou muito ativamente disso, e o jornal, como sempre teve uma postura muito combativa, muito resistente ao poder constituído, digamos assim, então ele sempre teve muita dificuldade para administrar do ponto de vista financeiro, né? Não era o forte do Hélio fazer isso. E o jornal acabou entrando em declínio, e acabou deixando de circular, durou um tempo na internet, mas
acabou, né? Então, a carreira do Hélio, de alguma forma, também, né, está aí construída nesse relevo, nesse cenário da evolução dos jornais impressos, que deram espaço à internet, foram perdendo muito esse espaço, e hoje, felizmente, o Hélio acabou encontrando esse espaço no Pois é. Facebook, né? Então, isso é muito interessante, ver que ele continua ali muito ativo, escrevendo, embora não como um dono de jornal, mas com a mesma postura combativa que ele sempre teve, né? Na internet agora. Incrível. Agora, o documentário aborda, inclusive, um período em que ele ficou confinado em Pirassununga, sua cidade natal. Acredito, então, que você tenha ouvido muitas histórias sobre esse período e, na primeira oportunidade, quis elaborar isso e mostrar para mais gente. Exatamente. Eu nasci em Pirassununga, eu tinha 5 anos de idade em 1967, quando o Hélio ficou confinado lá. Eu sempre tive uma ideia de escrever, de produzir algum conteúdo que fosse relativo a esse período da ditadura militar, na cidade especificamente, porque lá existem 2 bases, uma da aeronáutica e uma do exército. Então, embora seja uma cidade muito pacata, muito pequena, na época 67 devia ter algo em torno de 40, 45 mil habitantes, então era uma cidade muito tranquila, mas que de alguma forma desempenhou um papel durante a ditadura, né? Então os militares estavam sempre muito presentes nas ruas, e essas unidades das Forças Armadas acabaram recebendo também alguns presos políticos, né? Consta que o Gilberto Gil mesmo chegou a ser enviado para essa unidade da FAB lá em Pirassununga e passou um tempo lá, curto. Isso, se não me engano, por volta de 1968, acho que antes do exílio do Gil. Então, isso sempre passou pela minha cabeça, sempre teve no meu radar de produzir alguma coisa. E quando eu soube a história do Hélio, da passagem dele, imediatamente isso acendeu uma luz. Falei, não, isso merece ser contado como um documentário, que é a minha especialidade, né, como produtor de audiovisual, como jornalista de televisão, que eu sempre fui.